Ladies and gentlemen, sejam muito bem-vindos a mais um episódio, que não é mais um episódio, estamos no finalmente o episódio 100 do Foguetão, do meu, do seu, do nosso Foguete Sem Ré. Essa figura aqui que vos fala um pouco esquisita a imagem, mas a voz, se você acompanha o Foguete Sem Ré, você já deve ter me ouvido algumas vezes aqui, mais precisamente 100 vezes. Afinal de contas, esse é o episódio, 100º episódio, Bruno Oliveira. Que prazer ter você aqui, Bruno. Prazer é meu amigo. Obrigado pelo convite. Satisfação. Intimação, na verdade, né? Satisfação inenarrável, meu amigo, de estar com você em mais um episódio do nosso Foguetão, né, Ricardinho? Isso aí. Isso aqui é um filho que eu já tô começando a achar que a gente vai ter que mudar o nome, porque os foguetes estão dando muita ré, Bruno. Os foguetes de Elon Musk aí que você vê, os caras estão... O foguete dele dá ré, o o foguete seu dele. dá? Não. O nosso não. Então pronto. Mas aí você vê os caras até balizando, cara. Então entendeu? Diga O aí, foguete cara. tá balizando, cara. Você Que sabe é fazer isso? baliza? Sei. Eu não sei não. Eu dou show de baliza. É mesmo? O quê? E a vinheta vai chamar o... A vinheta vai entrar agora. Bom, agora que você já viu a vinheta, eu confesso que eu não tenho tanta prática ainda com esse negócio de aparecer nas câmeras aqui no Foguete Sem Ré, mas eu vou me esforçar para o que é o episódio 100 seja memorável, tanto para vocês como com certeza vai ser pra gente aqui. A proposta que eu recebi para esse episódio 100 foi a palavra da vez. Cagada. Se a gente tivesse um editor só pra fazer um motion aqui e aparecer na minha mão assim, cagadas, e a minha voz em eco, tá? Mas o editor... não sei se uma cagada vai... Não sei se vai ser tão celestial, né? A palavra cagada, não sei se vai ter esse... É verdade, né? Ficou meio estranho isso. Cagadas. Não sei se vai ser tão bonito assim. Mas o foco da vez aqui, que a gente vai conversar nesse episódio 100, comemorando a nossa, chama de highlight, não é highlight, é mais... Como é que quando a gente consegue uma conquista assim? É um marco na história. Marco. É um marco. Episódio 100. Porque, meu amigo, Ricardinho, gravar 100 vezes... Isso é verdade. Gravar 100 vezes é uma constância, uma disciplina, uma persistência muito grande. Muito grande. Muito grande. Muito grande. Tanta gente que desiste, principalmente no digital, né? Desiste tão cedo assim. Ah, não tá dando resultado. Desiste. Né? E eu acho que ainda que depois do 100 a gente ainda não sabe qual a fórmula assim do foguete, né? Porque tem episódio que a gente lança que a gente não espera. Sim. E dá um puta engajamento, um puta resultado, assim. E tem episódios que a gente tem uma puta expectativa e ele dá uma flopada, assim, né? Meio estranho, né? Ao longo dessa história. Essa casca que um podcaster tem que criar, a gente fala, né? Agora a gente já pode dizer que a gente já trabalha com podcast, porque realmente a gente vem profissionalizando isso de uma forma que os podcasters de antigamente não enxergavam com tanto profissionalismo há um tempo, né? Sim, essa necessidade realmente de ver o podcast como sendo um CNPJ. Sim. E realmente o podcast ele tem que ser visto como uma empresa desde a sua concepção. Uhum. E realmente você alcançar uma constância de 100 episódios tem que ser muito comemorado, de fato. A gente vê os grandes podcasts aí, como o Flow, o Podpah, que são realmente grandes referências no cenário nacional. Quando eles alcançaram 100 episódios, todos eles comemoraram. Né? Mesmo ele já tendo passado a marca aí de 1000, já tem podcast com 1000 episódios, o Inteligência Limitada já tá com seus 1000 episódios. Uhum. Quando eles alcançaram 100, é uma coisa para se comemorar. Não um número fechadinho e tal, mas é uma prova da constância, que a palavra de ordem de um podcast é constância. E eu também acredito que seja a palavra de ordem de qualquer produtor de conteúdo, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Isso é inegável. Porque no ambiente digital que a gente tem hoje, a quantidade de conteúdo que é disseminada a todo momento é enorme. E para o produtor de conteúdo ele ser de fato lembrado pelos quem assiste ele, ele tem que realmente produzir uma quantidade cavalar de conteúdo. E para que as pessoas de fato guardem o rosto daquele cara, o que aquele cara tá falando, ele tem que ser muito, mas muito produtivo e principalmente constante, sem dúvida nenhuma. E como é que a gente vai comemorar esse episódio 100, Ricardinho?
palavra da vez, eu quero ouvir de você aqui hoje quais foram, a gente vai falar cagadas, mas porque o cara que não erra numa jornada dessa, ele não tá, eu acho que ele não tá fazendo alguma coisa certa. Você, Foi muito bom. é, Concordo. porque se ele erra é porque ele tentou passar um pouquinho de uma zona de conforto dele. E o cara na zona de conforto, teoricamente, ele não vai errar. Mas vamos lá. Isso aí, conceitualmente e filosoficamente, se a gente parar para raciocinar, isso faz parte da nossa educação, certo? Vamos lá. Você teve aula de história. Perfeito. Certo? E aí você vai fazer um exercício de história. Tive aula, certo? Adquiri aquele conhecimento, agora eu preciso exercitar para fixar, né, aquele conteúdo que foi adquirido, aquele conhecimento que foi adquirido. Você fez o primeiro exercício de 10 questões. Você não acertou as 10. Certo? Você fez o segundo exercício de 10 questões, você já, né, se você vai estudar as questões que você errou, quando você fizer o segundo exercício, você, ao invés de errar 5, você vai errar 4. E aí você estuda de novo as 4 questões que você errou. No terceiro exercício, você errou somente 2. No quarto exercício, você errou somente 1. No quinto exercício, você começa a acertar. E aí, quando você começa a acertar, você começa a se provocar a deixar o exercício mais difícil. E aí você volta a errar 5 questões. Mas o exercício está mais difícil e as questões vão ficando mais difíceis, para que quando você chegue no dia da prova, né, você já esteja bem treinado. Perfeito. Filosoficamente, isso serve para a vida. Resiliência. Isso serve para os negócios. Isso serve para o nosso estudo, nossa formação escolar. Isso serve para o esporte, né? Isso serve para os nossos relacionamentos. Né? Isso filosoficamente é muito rico. E se me permite, Ricardinho Sá, meu amigo de fé, meu irmão camarada, eu acho que acredito que a gente ficou matutando assim, o que é que a gente poderia fazer no episódio 100, né? E ao longo dessa jornada, desses mais de 2 anos aí do Foguetão, a gente falou muito sobre a jornada empreendedora real, de empreendedores reais, que não sejam aqueles empreendedores de palco, né? E que a partir do momento que um empreendedor, esses mais de 100 empreendedores que passaram por aqui, porque tiveram episódios, foram com 2 empreendedores, teve episódio dos Irmãos Moraes que foi com 3 empreendedores, a maioria, esses mais de 100 empreendedores que passaram aqui, eles foram muito verdadeiros, né? E é por isso que o Foguete Sem Ré tem sido tão reconhecido, por falar muito de verdade, pelos empreendedores terem coragem de se abrir e principalmente de falar seus erros. Exato. E aí nós pensamos pro episódio 100 de pegar a minha jornada no episódio 50. A gente teve aquele episódio onde minhas irmãs, Fernanda e Flávia, vieram e eu contei a minha história empreendedora. E a gente no episódio 100 falar das minhas cagadas ao longo dessa trajetória, no detalhe e os aprendizados que eu tive e eu gostaria, e a gente gostaria que a galera que nos assiste e nos ouve também tivesse esses insights com base nessas cagadas. A gente vai no coliforme fecal da história. Sem filtro. Sacou? Sabe o que eu lembrei desse papo? De Touché, bicho. Rodrigo Touché. Que Touché eu acho que foi um dos mais... É meio louco dizer isso, mas tomar muito cuidado. Mas ele foi bem corajoso. Né? Porque ele falou mesmo. E foi tipo uma limpada de alma, né? Uma limpada de alma. Saiu de alma lavada aqui, E aí? Vamos embora. Vamos começar? Vamos embora. Bom, gente, o lance é o seguinte. Eu vou começar lá de trás, certo? Quando eu comecei a empreender, vou detalhar exatamente as cagadas que eu cometi e o que eu aprendi, né? Com esses erros, com essas cagadas. Ricardinho vai ficar fazendo provocações e a gente vai construir um racional de aprendizado em cima disso daí, beleza? Só complementar um negócio. Se você, de fato, acompanhou o Foguete Sem Ré até aqui, você deve ter visto que a gente fez uma série de episódios aqui em parceria com o Colégio CCPA. Bruno foi um aluno do Colégio CCPA durante o quê? 12, 13 anos? A vida toda, eu acho. Não, 12... tenho certeza, né? Comecei estudando CCPA, eu era infantil, pré-primário, sei lá, bem gurizão assim, Jardim 2.
E aí eu estudei no CCP até a 4ª série. Uhum. Saí na metade da 4ª série porque a família da gente foi morar em outras cidades e voltei no primeiro ano. Perfeito. Né? E aí estudei primeiro, segundo, terceiro, me formei no CCPA. Só puxei esse link pra lembrar o fato, se você acompanhou o episódio 50 aqui do Foguete, você viu que Bruno começou a empreender já na época do colégio. Você era chamado pra organizar eventos dentro do CCPA, né? Na verdade, foi que naquela época tinha um Mirk, né? Uhum. Naquela época tinha um Mirk. E a gente, a galera, eu e meus amigos, a galera da sala, a gente criou um canal dentro do Mirk, certo? Chamado CCPA Demais. Olha só que legal. E aí, a gente criou esse canal. E era um canal, poxa, a galera entrava no canal, era pra juntar a comunidade ali da escola do Mirk. E aí a gente começou a criar produtos desse canal. Beleza? E começou a vender esses produtos. Certo? Certo. E aí o que foi que aconteceu? Poxa, e a gente vendia camisa, vendia adesivo, vendia não sei o que, tal. Começava a rentabilizar, fazia uns eventozinhos, fazia umas festinhas, que era a festinha do canal e não sei o que. Participava de eventos de galera do Mirk, levando a marca do CCPA, levando a marca do CCPA Demais, etc, etc. Só pra contextualizar um pouquinho, com quantos anos você tava nessa época aí? Eu tava com de 15 para 16 anos. Porque já tem uma maturidade já. Já tinha uma maturidade. Uhum. Bruno, e por que você tá trazendo essa história? Porque, primeiro aprendizado é o seguinte. Como a gente produzia os produtos, né? A gente produzia camisa, produzia adesivo, etc, etc. Nessa época, a gente não ganhava dinheiro com a venda desses produtos. Certo? Por quê? Só para cobrir custo. Mais ou menos. Porque, veja só, quando você tem um produto, quando você lança produto, a primeira coisa que você tem que construir é a margem de contribuição, né? Quanto que aquele produto vai deixar para pagar a sua operação? Obviamente, nossa operação ali era 0, né? Mas quanto que esse produto vai deixar para ajudar a pagar, custear a sua operação, né? Seu custo fixo, administrativo, operacional, tal. Beleza? E depois disso ainda precisa deixar lucro, certo? Só que o que a gente fazia? Como eu liderava essa produção desses produtos, eu tava pouco me lixando pro custo para produzir. Certo? Beleza? Já temos um erro aí. Por quê? Porque eu, nossa, gostei dessa camisa, certo? Quero produzir ela. E aí, não me importava por quanto iria comprar e por quanto iria vender. Certo? Isso é uma primeira falha. Essa fase inicial eu vou passar mais rápido, porque é meio básico assim. Segundo erro. A gente, no final das contas, como a gente participava dos eventos externos, né? Tinha encontro dos canais do Mirk. A gente levava a marca do colégio. Ou seja, aquilo era uma forma de uma puta divulgação do colégio. E a gente não cobrava por isso. Uhum. Certo? Não considero que isso seja um erro, porque, poxa, aquilo dava um puto orgulho pra gente naquela época. Mas, e obviamente não tinha maturidade pra isso e tal, mas ali é um business. Né? Ou seja, uma marca maior estava tendo uma publicidade gratuita, né? Tinha muita gente trabalhando para trazer reconhecimento para aquela marca e não era remunerado por isso. Marketing espontâneo. Né? Só que o grande aprendizado que eu tive dessa época, você sabe qual foi? Quando a gente saiu, quando terminou o terceiro ano, certo? O que foi que aconteceu? Naturalmente perde contato. Você perde contato com alguns colegas, né? E não fazia mais sentido a gente levar aquela marca, porque a gente não estudava mais no CCPA. Exatamente. Não estudava mais na escola. Ou seja, a gente passou 3 anos, né? Que isso começou, eu estava no primeiro ano. A gente passou ali 3 anos construindo uma comunidade, construindo uma marca, construindo né? E quando a gente saiu, ela se esvaiu. Obviamente, de novo, turma, a gente não tinha maturidade para isso, não tinha reflexão para isso, não tinha conhecimento para entender isso, mas todo aquele trabalho não é que se esvaiu porque ele ensinou muita coisa, mas acabou, né? Perdeu o encanto. Ou seja, não é que perdeu o encanto, mas quanto não fazia mais sentido, entende? Uhum. A gente até tentou, imagina, eu estava ali já no primeiro, segundo período, a gente ainda tentou
ser representante daquela marca, ou seja, é uma coisa muito importante para quem está nos acompanhando, entender a longevidade, certo? Do que você está aplicando, do que você está construindo, a perenidade disso, né? A desassociação de coisas que têm um prazo de validade, né? É por isso que é tão difícil uma marca se vincular a uma persona, né? A um rosto, certo? Hoje, isso tem feito de maneira muito intensa, né? Por grandes marcas, mas isso precisa ser tomado de conta, né? Como diz o povo. Bom, acho que esse é o nosso primeiro bloco. Beleza? Ok. E aí, o que foi que aconteceu? Quando eu entrei na faculdade, né? Comecei a estudar publicidade, ali em 2003, eu criei minha primeira empresa. Uma agência digital para desenvolver site. Como era o nome? Agência Inédita. Inédita. Certo? Uhum. Aí o que foi que aconteceu? Eu me associei com um amigo meu da escola. Ele estava estudando programação, né? Estava estudando para ser desenvolvedor. Me associei com ele. Ele fazia a programação, né? Ele desenvolvia o site e eu vendia, certo? Mas eu não sabia desenvolver, não sabia o processo de desenvolvimento. E não precisava, porque era uma... Certo? Cada um com sua função. Só que aí o que foi que aconteceu? Nessa fase tem muita cagada, assim, que é, primeiro, era uma agência de desenvolvimento de site, no mundo, no mercado, que, ok, um pensamento inovador, um pensamento que podia dar escala, certo? Só que eu não tinha expertise comercial nenhum. Sabe o que eu fiz? Eu entrei em contato com uma outra agência digital, disse que era de uma empresa, certo? E queria desenvolver um site para eles me mandarem uma proposta. E aí eles me chamaram para uma reunião, certo? Eles me chamaram para uma reunião, eu fui para a reunião, vi a estrutura dos caras, comecei a gravar o que eles tinham de estrutura e eles me entregaram o orçamento. Eu peguei o orçamento deles, criei um modelo exatamente igual para eu apresentar o orçamento, certo? Isso é um ponto positivo. Mas eu não sabia nada de vendas. E estava num time completamente equivocado, porque a internet banda larga estava chegando em Sergipe. Era Velox, né? A Velox estava chegando em Sergipe. Ou seja, as pessoas não tinham essa cultura de maneira mais popular, digamos assim, de acessar sites. Os empreendedores, os comerciantes, os empresários e etc, etc, não sabiam que era site. Estavam começando a entender que a marca deles precisava de um site, né? Ou seja, eu tive muita dificuldade para vender. Muita dificuldade para vender. E aí, o que foi que aconteceu? O primeiro ponto. Com essa dificuldade para vender, o meu sócio saiu porque ele conseguiu um emprego. Certo? Certo. Primeiro aprendizado, falta de alinhamento, de expectativa. Certo? Falta de alinhamento e de expectativa. O que foi que aconteceu? Eu fui atrás de um desenvolvedor para pagar R$300 por mês. Fixo para ele. Certo? Só que eu não tinha cliente. Como é que você ia tirar os 300? Como é que eu ia tirar os R$300 para pagar o cara? Certo? Só que aí o que aconteceu? Ele entrou, aí eu fiquei devendo para ele o primeiro mês, o segundo mês. No terceiro mês eu consegui vender um site. Certo? Por R$800. Pronto. Só que eu já tava devendo para ele. Resolvi 2 meses. Só que eu já tava devendo para ele 900. Certo? Eu ainda tive que pedir grana pro meu pai para pagar o 100 para ele. Só que o tempo dele desenvolver o site passou, né, do próximo mês, ou seja, além do 100 que eu já tava para cobrir, eu tinha que pagar mais 300 para frente. Certo? Foi o primeiro ponto. Segundo, uma cagada de erro em fluxo de caixa, né, absurdo aí, básico do básico do básico do básico. Mas eu acho que a grande cagada dessa época foi o tempo errado para um negócio que poderia ser bacana. Né? O time errado para um negócio que poderia ser bacana.
E teve uma cagada nessa época que foi o seguinte. Eu conheci um cara, velho, que hoje eu entendo, olhando lá pra trás, que ele era um estelionatário. Ele tinha um esquema com a gerente do banco, certo? Que ele levava clientes para essa gerente do banco fazer empréstimos, financiamentos, e ele ganhava uma comissão dela, certo? Ele levou quem? Bruno. E aí eu peguei um financiamento com ela, justamente para colocar... Não, acho que foi para comprar computador, foi. Porque quando esse cara entregou o primeiro site, eu desliguei ele e eu fui aprender a desenvolver site. Aí eu peguei o financiamento para aprender a web design, certo? Aí eu fui fazer web design, comprei o computador, etc. E eu comecei a desenvolver o site, certo? Só que aí, como eu não tinha cliente, eu comecei a desenvolver o site da agência, certo? O que foi que aconteceu? Eu não tinha cliente para pagar aquele financiamento. Nessa época você já estava na base já? Não, que? Era Em da 2003. Era da Inédita. Tá, da Inédita ainda. E aí, não tive grana para pagar esse financiamento, não consegui mais vender nenhum site, né? E olha, meu amigo, que eu bati a perna, viu? Só que aí eu chegava no cliente sem nada para mostrar, sem um portfólio e etc, sabe? E aí o que foi que aconteceu? Eu tive que dizer pro meu pai que tinha pegado aquele financiamento, era um financiamento de R$4.000, certo? Parcelado para não sei quantas milhões de vezes. Aí meu pai fez, beleza, vou quitar o seu financiamento, mas a partir de hoje não te dou mais R$1. Eu acho que consegui explanar aí as minhas cagadas desse período. Deixa eu lhe perguntar uma coisa em relação à época que você estava já errando e algumas coisas começando a dar errado. Quanto tempo você percebeu, o quanto tempo você parou para entender de fato e ver o valor, que tem um valor esses erros, hoje você vê como sendo, tem um valor, Sim. não é só para contar a história e fazer um episódio de um podcast. Sim. Quanto tempo você demorou para perceber? Um ano. Fiquei insistindo um ano e meio ali. Sim, era isso que eu tava tentando, velho, assim. E eu bati a perna, pô. Vendedor resiliente. Pegava o busão lá da Coroa do Meio, descia no centro da cidade e eu batia de porta em porta das lojas do centro, né? Outra coisa, hoje eu sei o que é um ICP, né? Um cliente padrão, um cliente modelo, né? Digamos assim. Só que antigamente, porra, será que eu tava no lugar certo para vender site? No centro da cidade. Loja de sapato, loja de roupa, boutique de surf. É aquela lógica da pipoca. Poxa. Pipoca no centro, R$2. No cinema ela custa 20. Exatamente. Talvez se tivesse batido porta nas lojas do shopping fosse mais fácil. Sim, sim. Né? Nos centros empresariais fosse mais fácil, né? Não sei. E aí depois desse período, vou pular para quando eu comecei a produzir evento. Né? Eu comecei a produzir evento em 2005, que era o quê? A gente tinha a nossa banda de pagode, e aí eu fazia as festinhas dessa banda de pagode. Maior cagada. Aí, eita, Gatinhos do samba. Existem pontos positivos, né, desse período. Existem pontos positivos desse período, poxa, porque aí a gente construiu comunidade, conseguia fazer engajamento, conseguia trazer as pessoas, os amigos da gente iam pro show, os amigos da gente iam pro show, todo mundo com a blusinha da banda, não sei o que e tal. Só que todo evento que a gente fazia, eu tava cagando pro resultado financeiro. O que eu me importava é que tivesse muita gente, certo? E aí, o que é que fazia? Por exemplo, eu lembro que tiveram eventos que eu fechei parcerias com a rádio na época para divulgar os eventos próprios da gente. Eu acho que até foi a essência do clube que começou a nascer aí. Que era pra gente, pra rádio divulgar o evento, né? Só que a rádio ficava com 50% da bilheteria. Oxi. Era, pô, uns acordos malucos, não, mas precisa estar no rádio. Não, mas né? Você acabava aceitando porque você queria a sua marca chegando longe, né? Exatamente. Mas o nosso evento precisa estar no rádio, né? Ou seja, nossa comunidade era tão forte que veicular no rádio naquela situação, como dizia o povo, cagava, como é? Nem peidava, nem... Cagava e andava. Sei lá, nem fedia, nem cheirava, né? Ou seja, o que vendia mesmo era a comunidade da gente, ali no Mirk, no Orkut e tal. Deixa eu lhe perguntar uma coisa.
Você disse que não se preocupava com o ganho financeiro de um evento, mas você se preocupava pelo menos em cobrir custo? Rapaz, eu sempre ficava na esperança. Tem uma cagada desse tempo que eu sempre fazia a conta de 100% de sucesso. Elucide. Se a gente vender 100% dos ingressos, a gente vai cobrir os custos e botar X no bolso. Não existe 100%. Uhum. Não existe 100%, né? E aí, quando eu lembro desse acordo, assim, e não é ego, é querer, de fato, ver a marca valorizada, ela tendo muita expansão na mídia, digamos assim. O que não é Entendeu? uma coisa, digamos assim, ambiciosa. Não é uma ambição, mas é uma... Puta, você tem uma marca sua, você quer que a sua marca tenha uma... Ela dissemine, ela chegue longe. Mas faltava também pensamento estratégico, né? Pra entender que, poxa, eu não preciso disso. Entende? Por Eu usei a exemplo. palavra errada, não é ambição. Ambição é correto. Ganância que é o problema. Não. Tá. Né? Não tinha, nessa época não tinha pensamento estratégico, digamos assim. Uhum. Mas eu sei que ali foi plantando pra surgir o que é o clube hoje, né? E aí eu quero. Só que aí o que aconteceu? O clube surgiu ali em 2009 e até 2012, que foi esse primeiro ciclo do clube, quanto produtora de eventos, quanto evento, etc. Ai, meu amigo, que é cagada atrás de cagada valendo. Por quê? Primeiro, é, naquela época, como eu liderava todo esse processo, eu continuei sem me preocupar com o resultado. Eu sempre achei que ia dar certo. Sempre achei que ia dar certo, né? Sempre teve uma comunidade muito forte, pessoas muito engajadas, que E não até hoje é precisava de assim, né? muita coisa para vender ingresso, certo? Só que eu transformava tudo numa megalomania tão grande, gastava tanto com coisas que, se não gastasse, ia dar o mesmo resultado, o mesmo efeito e a mesma percepção de marca. E eu, hoje, olhando para trás, era muito mais um alimento para mim do que para a marca. Uhum. Por exemplo, um evento com. Fazendo um comparativo, um evento ali com 1.500 pessoas, 10 placas de odol na rua. Coisas que eventos para 10 mil pessoas faziam. Entende? Mas era evento para 1.500 pessoas da comunidade, né? Ou seja, gastava uma puta grana com mídia. Obviamente que a construção da marca era feita. Talvez, se não tivesse feito isso lá atrás, não, o clube não seria o que é hoje, né? Mas hoje, olhando para trás, a autocrítica que eu faço, que era um alimento muito mais para mim, né? Do que para construção de marca consciente, digamos assim. E eu acho que quem nos ouve, né, precisa ter muito cuidado com isso, né? Não dá para você se emocionar com o negócio. Apesar de ser muito Né? difícil. Não dá para você ser emocionado com o negócio. É difícil, mas escolha seu difícil, né? Nessa época também... Quer queira ou quer não, Bruno. As empresas, principalmente do fundador, da parte do fundador, o cara vê como um filho. Mas não pode, E se velho. É apega, negócio. mas se apega, vê como. Eu sei, mas você vê muita gente, muitas pessoas têm, por exemplo, o sonho de ter uma loja, o sonho de ter sua própria empresa, o sonho de prestar um determinado tipo de serviço, o sonho de ter sua marca, sei lá, sendo divulgada na televisão. Isso tudo, quer queira ou quer não, são sonhos. Cada um tem seu sonho ali. Envolve emocional, Sim. né? E aí você se desapegar desse lado emocional e olhar só realmente pro lado racional da coisa é muito difícil. Mas é equilíbrio. Sim. Não se aprende de uma hora pra outra Não isso também, pode né? ser nem de 100% de um lado, nem 100% de outro, Uhum. né? Eu tava comentando, ainda trazendo muito dessa época, assim, eu tava comentando com o Dani essa semana que, velho, talvez centralização seja uma doença.
E vou te dizer, meu amigo, ao longo da minha jornada, desses quase 40 anos que eu tenho, com esses olhos cor de mel, que essa terra há de comer, Ricardinho Sá. Como diria seu Francisco. Como diria meu pai, velho. Uma das coisas mais difíceis na minha jornada empreendedora é não ser centralizador. E eu vim tentando. Eu tô melhorando, sim, tô melhorando bem, né? Mas vira e mexe eu me sinto sendo. E aí, pum. Aí eu tava falando isso com o Dante essa semana. Só que nessa época, meu amigo, eu era centralizador valendo ao extremo. Ao extremo. Era o cara que tentava fazer tudo. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Você, na época que tinha que fazer PowerPoint pra apresentar, você era o que fazia o PowerPoint? Era o cara que fazia o PowerPoint, era o cara que apresentava. Eu lhe entendo. Era o cara que fazia os layouts de todas as placas, de todas as lonas. Uhum. Aí ficava até 4 horas da manhã fazendo o layout de ficha de bar. O nível do cuidado, né? É o nível do cuidado e o nível da centralização. O layout da ficha de bar, Ricardinho, naquela época era a ficha, não ia ajudar a marca a sair do ponto A para o ponto B. Talvez a lona de uma ativação e etc. dentro do evento, sim. Mas a ficha do bar, não. O layout do ingresso, quem fazia era eu. Você acha que o cara que não é um centralizador, né, e que talvez ele aprendeu a não ser centralizador, ele também é uma pessoa desapegada? Acho. É. Obviamente que hoje eu olho isso e esse nível de cuidado faz a diferença, as pessoas percebem. Mas a ficha do bar, não. Uhum. Entende? A ficha do bar, não. E isso acabou criando acabei ficando doente por conta disso. Literalmente? Né? Literalmente. Acabei ficando doente por conta disso. Tipo, todo o fechamento de todos os eventos, financeiramente falando, era eu. Centralizador. E aí, centralizador e não respeitando e entendendo quais eram as minhas potencialidades. Né? Desde lá daquela época. Esse momento foi o momento mais doloroso que eu tive. Uhum. Por quê? Vamos lá. O clube foi crescendo, o clube foi nesse primeiro ciclo, né? Cara, pra você ter noção, em 2012, o ano tem 365 dias. Uhum. Em 2012, eu fiz 64 eventos. Beleza? Beleza. 64 eventos. Entre vender banda para casamento, vender banda para formatura, eventos de bilheteria, baladinha cobrando ingresso, né, evento corporativo, 64 eventos. Certo? Eu fiz muito evento. O seu ano foi praticamente dedicado Certo? a fazer evento, então, Bruno. Só que aí o que aconteceu? Teve semanas que eu fazia evento quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Deixa eu adivinhar. Você fazendo tudo. Eu fazendo tudo. Teve semanas que eu fazia evento quinta, sexta, 2 no sábado e fazia domingo. Teve semanas que Patusco tocou aqui 6 vezes. Com 6 datas que eu vendi. Caramba, velho. Certo? E essa eu lembro, obviamente eu não vivi essa época assim, mas eu via que esses caras faziam muito show aqui em Aracaju, cara. Recife, né? Os caras vêm de Recife. De Recife, né? E aí, o que foi que aconteceu? Era pra eu ter ganhado muito dinheiro nessa época. Era pra eu ter me estruturado de fato nessa época. Mas o que foi que aconteceu? Eu não fazia caixa. Eu não fazia caixa. Na minha cabeça eu entendia que eu conseguia, nessa cabeça centralizadora na época, centralizar tudo e não fazia caixa, não juntava, fazer caixa. Isso foi um aprendizado que eu tive tão grande nessa época. Por quê? No momento da escassez, você tem caixa para te segurar. Se você não faz caixa... Ricardinho, era um negócio tão louco assim. Velho, que na época, teve um evento que eu fiz no subúrbio, na época, viu? Que eu saí com uma mochila de dinheiro. Tanto bombou o evento. Certo? Que tanto bombou o evento. E aí aquele dinheiro que eu poderia ter feito caixa, poderia ter guardado, poderia ter investido, etc.
Meu amigo, aquele dinheiro se esvaiu. Tipo, em um mês, assim, 20 dias. Sacou? Isso foi criando uma bola de neve, foi criando uma bola de neve, foi criando uma bola de neve que, tipo, eu comecei a gastar dinheiro da frente. Por exemplo, eu vendi uma data de um casamento, né? Já tava contando com o dinheiro que ia Já ganhar tava em tal evento. contando do dinheiro que eu ia ganhar em tal evento. Uhum. Aí usava o dinheiro daquele evento, do casamento que eu vendi lá na frente, uma banda, etc., pra cobrir aqui. Ai, meu amigo, é um poço sem fundo. Que é pura e simples gestão de fluxo de caixa. Tá me doendo na consciência porque eu faço isso. Aí começa a embolar. Blum, 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 blum. Né? Imagine isso para grandes negócios. Para pequenos negócios é muito doloroso. Uhum. Né? E aí, em 2012, eu tomei a decisão de encerrar a minha operação de eventos. Certo? O grande aprendizado dessa jornada: focar nas suas potencialidades e se conectar com pessoas que cubram as suas deficiências. Que sejam potencialidades complementares e deficiências supridas por essa complementariedade. Certo? Perfeito. Só que eu sempre fui um cara que conseguiu construir relações e amizades muito, muito sinceras, muito próximas, etc, etc. Por quê? Independente da fase ruim ou da dificuldade que eu estava passando, eu nunca arreguei e abri mão de olhar quem eu devia olho no olho. Meu amigo, eu tô te devendo, segura a onda, eu vou resolver. Sacou? Nunca. Nunca. Isso é uma grande aprendizado que eu tive com meu pai e dentro desse processo também. Uhum. Certo? Só que, ao longo dessa jornada aí, dessa linha do tempo, 2009 até 2012, né, e a Zeca sendo criada em 2010, né, que foi até 2014, essa primeira fase da Zeca também, eu cometi os mesmos erros nas duas empresas. Entrando um pouquinho na Zeca, agência de publicidade e tal. Uhum. A Zeca começou como? A Zeca começou errando como? Veja que doideira. Sempre fui muito bom vendedor. Certo? O que é que fazia? Eu iria te cobrar. Vamos lá. Você era cliente da Zeca. Para você fazer aquela campanha era R$10.000. Beleza? Certo. R$2.000 de criação. Uhum. Esses R$2.000 era 100% da agência. Certo? Sobra 8. Aí digamos que R$2.000 de produção para você produzir o filme que vai para televisão, por exemplo. Certo? E R$6.000 de veiculação para comprar o espaço de veiculação na emissora que ia veicular. Beleza? Uhum. 2, 6. Desses R$2.000 de produção, a agência tinha que receber, por lei, 15%, que era o comissionamento de produção. Uhum. E desses R$6.000, ela tinha que receber 20%, que era o comissionamento de veiculação. Como é que a agência faturava desses 10 mil? 2 mil de criação, 15% da produção e 20% da veiculação. Ao invés de eu receber somente, esse foi o primeiro erro da Zeca, ao invés de eu receber somente o que cabia à agência, eu tinha um acordo, fazia acordos com os clientes para eu receber os 10 mil e a agência pagar os fornecedores e os veículos. Entendeu? Sim. Beleza? Sim. Ao invés de eu receber ali 2.000, vai arredondar ali para 3.500. Ao invés de eu receber 3.500 só, eu recebi os 10 mil. E aí, internamente, no fluxo de caixa, ao invés de eu gastar os 3.500 que me cabia para pagar a operação, colaborador e etc, etc, eu gastava os 10 mil, contando que ia entrar outra campanha na frente. Outra campanha? De outro cliente, outra Vai campanha chegar. de outro cliente. Uma hora chega. E aí atrasava pagamento de fornecedor, Uhum. atrasava pagamento de veículo, né? Isso foi no começo. E outra, um cara que tinha uma deficiência financeira, de gestão de fluxo de caixa. Uhum. Certo? E aí tem um detalhe grande aí dessa época que
velho, eu conseguia vender esse conceito para os meus sócios que não cobravam essa prestação de conta do fluxo. E eu era tão centralizador, continuando centralizador naquela época, que eu era o cara que vendia, eu era o cara que participava da criação, né, como diretor criativo, digamos assim, e era o cara que administrava. Mas não sabia bulhufas de administração, gestão de fluxo de caixa, etc, etc, etc. Mas era o gestor. Né? Mas era o gestor. E aí isso foi girando uma bola de neve. Só que a Zeca, ela conseguiu manter esse racional durante 4 anos. Por quê? Porque eu vendia, meu amigo. Você compensava essas, no caso, essa desorganização de gestão no volume de financeira, produção. no volume de venda. No volume de venda. Eu vendia. Eu prospectava, eu vendia. E aí, quanto mais eu vendia, mais ia cobrindo os buracos. Bluf, Sim. bluf, bluf. E aí foi sempre um lance de assar o almoço para comer no jantar, entendeu? Virava nesse ciclo sem fim. Uhum. Beleza? Ou seja, que aprendizado aí, gestão de fluxo de caixa de novo, tal. Centralização. Só que teve outro lance na história da Zeca. E aí eu vou ser muito sincero assim, sem medo de julgamento. Teve um quê de ego na Zeca. Por quê? Foi um lance de... Você ainda continuava naquela coisa do... Tô fazendo mais por mim do que pelo... Não. Já pelo menos se desfez isso aí. Mas foi um lance pior. Foi um lance de ser reconhecido. Certo. De provar. Uhum. Vixe, isso é perigoso. Isso é perigoso por quê? Era pra provar que eu era melhor. Melhor que os meus concorrentes. Certo? Melhor que os meus concorrentes. Queria ser o melhor. Eu não queria ser o mais rentável. Não estava preocupado com isso. Eu queria ser reconhecido como o melhor. E aí, para ser o melhor, no caso de uma agência de publicidade, você precisa ter os melhores profissionais. Né? E aí, o que foi que aconteceu? A gente começou a contratar, meu amigo, os medalhões. Os melhores do mercado. E esses melhores, os caras exigiam estrutura. Os caras exigiam trabalhar com Mac. E a gente tá falando de um equipamento que não é barato de jeito nenhum. Que não é barato. Até hoje tem que ser um grande investimento. É. E os caras, velho, e aí chegou o ponto de começar a comprar Mac usado, começar a viajar pra Salvador pra comprar Mac, parcelar no cartão pra 12 vezes, porque tinha venda. Eu vendia, certo? Eu vendia. Tinha volume de cliente, né? Tinha faturamento. Só que não deixava resultado. Não deixava resultado. E os medalhões, né? Tipo... Durante esse período, eu acho que eu passei um pouco na frente, mas eu acho que você pode até se esbarrar nesse tópico em algum momento. Quando você fala de criar caixa, o caixa serve para um momento de crise. Sim. Né? Ok. Nesse período que você não estava fazendo caixa, houve algum período de crise que você disse assim, puta merda. Houve que fechou o negócio. Porque não tinha caixa. Passei na frente, acabei, foi o que imaginei. Entende? Porque não tinha caixa. A gente atrasava imposto. Caramba, né? cara. Ou seja, era uma doideira. Sim. Era uma doideira. Tanto é que depois de 3 anos a gente contratou uma pessoa pro financeiro. Depois de 3 anos? Depois de 3 anos, eu fazendo financeiro, pô. E aí, Deus, depois Bruno. de 3 anos... cagada mesmo, episódio. Cagada. Amigo. E aí, depois de 3 anos, a gente contratou o financeiro. A pessoa não aguentou, não, pô. Quanto tempo ela ficou? Porque ficou 7 meses. Meu Deus. Por quê, Ricardinho? E aí, meu amigo, vem o lance do... Era um lance de... Tem que pagar a folha dia 5. Meu amigo, eu tava com a faca nos dentes, criando projeto pro cliente, não sei... Chegava dia 2, pum, pingava pagamento. De coisa que eu vendia. E ao invés de eu estar focado em vender e deixar, quem sabe, tomar conta do fluxo de caixa, etc., organizar o financeiro, etc. Você queria ir lá ver. E esse lance de querer... E aí essa pitadinha de ego, que precisa tomar muito cuidado quando envolve ego com o negócio, foi o quê? Essa vontade de ser o melhor
de ser reconhecido, certo? De ser reconhecido, mas não era somente pelo mercado, mas pelas pessoas que me cercavam de fora do mercado. Uhum. Sacou? Saquei. Por quê? Porque os meus amigos, certo? Os meus amigos de fora do mercado e tal, porque eu sempre fui outsider no mercado, né? Tipo, eu tinha meus amigos do mercado, a galera trabalhava junto, só etc. você escolheu fazer publicidade na época da Exatamente. colégio, né? Só que a galera, meus amigos mesmo, que eu tava no dia a dia, final de semana, saindo, etc., é uma galera que não era da publicidade. E era uma galera que tava começando a organizar a vida, né? Começando a comprar seu primeiro carro, começando a casar, né? Começando a dar entrada no primeiro apartamento. E eu nada, nessa vida louca, nessa rotina louca. Sacou? Engordando, mas não quero falar disso, é uma cagada. Quero falar cagada de business. Se você quiser ver isso daí, vá pro episódio 50. Pronto. E aí o que foi que aconteceu? Eu também queria provar que, pra essa galera, pros meus amigos, que o Patinho Feio tava fazendo coisa bacana. Uhum. Ai, meu amigo, era um bolo de ego, de não sei o quê. Do tipo, a gente tinha vários clientes dentro da Zeca que somente preenchia pauta, dava pouquíssimo dinheiro, mas eu queria aquele cliente na falsa ilusão que ele dava liberdade criativa. Liberdade criativa para fazer coisas para mostrar para o mercado que a Zeca fez uma coisinha criativa. Mas foi rentável? Não foi. Velho, esse bolo é extremamente perigoso. E aí vem um lance do emocional, de não sei o que, tá, velho? Era uma loucura. De entrada de financiamento de equipamento, de parcelamento, de empréstimo, de não sei o que, era uma loucura. Mas vendia e faturava. Foi quando a Zeca quebrou em 2014, que aí, velho, meu amigo, a gente entrou numa... A gente assumiu que a gente tinha quebrado. Imagina a pressão do cacete pra saber que ia pagar a galera e não sei o que. Tava no final do ano, por quê? Porque aí, quando bateu, nos últimos 3 meses do ano, que um dos principais clientes da Zeca saiu, não tinha fluxo de caixa pra demitir ou reduzir a equipe, porque aquela faturamento ia cair, né? Planejamento, estratégia, qualquer negócio, né? Principalmente prestação de serviço, você acelera, diminui o ritmo, e aí ao longo da jornada precisa ser uma constância de evolução. Isso. E aí o que foi que aconteceu? Assumimos, quebrou, e aí mesmo, que dureza, chama pessoa por pessoa para demitir, dizendo que a Zeca tinha encerrado a operação. E aí, meu amigo, isso pro mercado julgador, né? Imagine. Aí eu que tava tão preocupado com o que as pessoas iriam pensar de mim, iriam dizer. Isso pra você deve ter sido a Meu morte, amigo, mesmo. Aí, meu irmão, o mercado publicitário começou a descer o cacete. Né? Pá. Meus amigos começaram a olhar de fato. Aí foi quando eu senti minha amizade. Quem eram os meus amigos mesmo? E aí, 3 pessoas foram essenciais nesse processo. André Vilela, Marcelinho, Sim. e meu pai. Porque os 3 disseram a mesma coisa. Reduza. Tá. Que inclusive, vou lhe interromper nesse negócio. Marcelo, esse episódio 100 era pra ter sido com você. É verdade. Eu não queria... Mas vai ter um episódio com ele. Foi pra Disney, pegou Furacão pra ir. Furacão, você podia ter vindo pagar, né? Aí o cara vai pra Orlando pra ver o Mickey, Furacão. ver o rato oreudo, aí pega Furacão. E aí, Ricardinho, imagine, dentro daquele processo, chamar pessoa a pessoa pra dizer que a Zeca tinha acabado a operação, não sei o quê. E aí eu tive a mentoria dessas 3 pessoas muito importantes assim na minha vida, que eles disseram, Bruno, veja, calma, você está faturando, pô. Você tem os seus clientes. Reduza a operação. Deixe bem enxutinho. Pague essas pessoas, certo? Pague essas pessoas, os seus débitos, etc. Parcele tudo que você puder, sei lá, negocie, etc. E vá pagando e vai com a operação, porque você vai deixar sobrando dinheiro e você vai se embora, pô. Aí foi exatamente isso que eu fiz, né? Reestruturei a operação, reduzi a operação,
Sofri pra cacete. E aí, velho, nessa época, nessa fase, eu pedi pro escritório de contabilidade fazer o levantamento de quanto que seria as rescisões de todo mundo. E aí eu peguei o valor de cada rescisão e fui na casa de cada pessoa. Eu já ia entrar nesse tópico, porque realmente foi uma postura, assim, pra você deve ter sido horrível, mas mostrou foi um gesto, assim, de hombridade da sua parte realmente Mas foi um notável. aprendizado tão grande, Ricardinho. Imagino. Porque, veja, E tem um fato interessante que você vai acabar abordando, eu vou confirmar na hora que você abordar. E eu fui na casa de cada pessoa que tinha passado por aquele processo traumático para pedir desculpa, para dizer quanto que eu estava devendo para ela e como eu iria pagar. Entendeu? Uhum. E como eu iria pagar. E aí eu disse que, estamos negociando, eu posso te pagar assim, eu só consigo te pagar assim. E aí, não, Bruno, pode ser, mas como é que vai ser? Se eu preciso que você entre na justiça. Para que tudo que eu estou negociando com você, pagamento de débito, seja cumprido judicialmente para eu ficar seguro e você ficar seguro principalmente. E aí foi todo mundo. E era tão louco, porque as audiências demoravam 3 minutos, pô. Não tinha briga. Perfeito. Eu entrava falando com a pessoa, bom dia, que não sei o quê. Tipo, os juízes não, né? Porque tem esse conflito, né, do empregado e do empregador. Não teve conflito. Obviamente que foi um processo traumático, as pessoas ficaram chateadas, teve gente que acabou se afastando de mim, gente me criticando, não sei o quê, mas tudo foi resolvido. Mas, nessa sua atitude, teve pessoas que você ficou devendo, que depois de um tempo voltaram para trabalhar com você, não foi? Exatamente. Exatamente. Eu ia abordar esse ponto. Ou seja, o aprendizado dessa fase a crise se você se permitir, ela vai te ensinar muita coisa. Uhum. E aí veio toda a reestruturação do negócio, etc, etc, etc. Aí entra a fase ali 2015 até hoje do Explica aí. O Explica aí foi minha grande escola. Minha grande escola. Por quê? Antes de voltar, tem a fase aí 2017 até hoje também, clube, né? Mas entrando ali, Explica aí, e como o tópico do episódio é cagadas, eu acho que foi a última vez, quando o Expliquei nasceu, até 2016, foi a última vez que eu coloquei o carro na frente dos bois. Porque o que foi que aconteceu no Expliquei? Quando a gente lançou o Expliquei, a gente fez uma estratégia de represamento. A gente lançou uma landing page de captação de leads, e essa landing page de captação de leads, a gente conseguiu trazer muito aluno e a gente fez tipo, poxa, vamos trazer esse lead e vamos converter para que ele seja aluno assinante da plataforma. Uhum. E aí eu fiz uma conta, né? Por isso que eu vou falar do carro na frente dos bois. Eu fiz uma conta e, poxa, eu tenho 20 professores. Se cada professor vender 10 assinaturas, certo? Eu vou ter 200 alunos. Com 200 alunos, eu consigo pagar o meu custo de produção de conteúdo, de gravação das aulas. Certo? Certo. Só que eu não considerei. E aí, quando a gente fez esse represamento, que a gente bateu 2.500 leads, certo? Poxa, se eu tiver uma taxa de conversão de menos 10% desses leads que eu captei, eu também consigo pagar o custo o custo operacional de produção desse conteúdo, da gravação das videoaulas, etc, etc, etc. Uhum. Meu amigo, uma taxa de conversão de quase 10% de lead é muito alta. É boa. É muito alta. Quantos foram os leads que você estava 2.500. planejando? 2.500, né? Só que era um lead que a gente não tinha nenhum estudo ali de topo de funil, de qualidade do lead, se o lead estava qualificado, estava frio, né? estava quente, estava frio, estava qualificado, estava dentro do ICP, né? Nada disso.
né? Poxa, tô com 2.500 aqui, nossa, se eu vender aqui 10%, tamo feito, né? E não é assim que funciona. Segundo, mas tem os professores que podiam vender cada um 10. Mas desses 20 professores, tinha professor que estava engajado, tinha professor que estava desengajado, tinha professor que tinha manha, tinha professor que divulgava o cupom dele na escola, tinha professor que não divulgava, etc, 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 etc. E aí o que foi que a gente fez? Não conseguimos os 200 alunos pagantes para pagar o custo operacional de gravação das aulas. Beleza? Que falha absurda. Certo? Certo. Ou seja, metrificação do fluxo de vendas. O fluxo de vendas ele precisa estar muito bem estruturado. Esse pipeline esse pipeline de vendas ele precisa estar muito bem estruturado. As etapas isso para qualquer negócio. As etapas do funil precisam estar muito bem estruturadas. Estava conversando com o Dani hoje, né? Poxa, tá chegando muita demanda, por exemplo, de gente querendo contratar o clube e diversos produtos do clube. Esse funil precisa estar estruturado, né? Porque senão a gente vai perder venda, né? A gente vai perder negócio. Isso serve para qualquer negócio. E a gente não começou dessa forma. E aí, qual foi a solução que a gente buscou? Poxa, vamos oferecer percentual do Expliquei para todos os professores. Para pagar o custo operacional de gravação do conteúdo. E aí vem, qual o principal ativo que você, empreendedor, tem? Chama-se equity. É o percentual do seu negócio. Certo? E aí, basicamente, você no início da sua jornada, no início do seu negócio, se você não valorizar o seu percentual, o seu equity, certo? No começo, quem vai valorizar? Quem é que faz, Bruno, quem é que consegue, digamos assim, colocar de fato um valor na empresa? É você mesmo ou é interessante que venha uma pessoa de fora para fazer essa análise da sua empresa? Vamos lá. É interessante que venha uma pessoa de fora, mas naquele momento, no comecinho do negócio, a orientação que eu dou é, se você realmente acredita, segure o equity. Aí vai da veia empreendedora, do feeling do empreendedor, do que arrepia a pele do empreendedor, entendeu? Se você acredita que o negócio vai dar resultado, que ele vai virar, segure o seu percentual. Não seja diluído logo no começo. E nós tivemos sorte, que só um professor topou entrar. Imagine se todos tivessem topado. Imagine 30 pessoas com 1%. Acabou. Imagine uma associação, né? Tivemos sorte, né? Dentro desse processo. Ou seja, foram as primeiras cagadinhas ali que a gente cometeu no Explica Aí. Teve um... E o Explica Aí, ele foi tão escola assim para todos nós, e é uma escola para todos nós, e ele conseguiu colocar a gente em lugares que eu nunca imaginei que a gente iria sentar, e até hoje ele faz isso. Só que ao longo da jornada a gente foi acertando na sorte. Vou dar um exemplo. Hoje, ali em 2018, a gente, e muito do feeling de um cara que é de caras que são profundos conhecedores do produto, de produtos educacionais, que é Nicolas, que é Gil, mas não tinha métrica pra gente tomar aquela decisão. Por exemplo, desenvolver um produto físico. Certo? Que hoje talvez seja o principal produto. É o grande business da gente. Que o Explica se tornou. Hoje o Explica é um sistema de ensino. Né? Sim. Mas naquela época a gente tinha uma plataforma focada em educação digital, né? Focada em tecnologia. Foque em escalar de fato aquele produto. Um empreendedor, empreendedora que está nos ouvindo o que acontece com muito empreendedor, muita empreendedora? Ele começa a ganhar dinheiro, trazer resultado com aquilo, aí já quer querer outra coisa. Né? Só que naquela época não dava dinheiro. Gerava receita, gerava faturamento, mas não gerava caixa. Não sobrava dinheiro. Né? A gente não estava colocando dinheiro no bolso do sócio. Entende? Empresa precisa gerar resultado. Empresa precisa gerar resultado. Se uma empresa não gera resultado financeiro no bolso do acionista, não tem por que ela existir.
E a gente não entendia aquilo. E a gente já começou a olhar para um produto físico. E esse produto físico, poxa, deu um boom, não expliquei, porque ninguém tinha produto físico junto com plataforma, né? E muito se fala no digital de, experiência 100% digital. Não existe experiência 100% digital, nem experiência 100% online hoje em dia. É tudo uma coisa só. Eu não gosto dessa separação do on e do off. É tudo uma coisa só. Entende? Tudo na nossa vida é uma coisa só. A gente está fisicamente aqui produzindo conteúdo online, né? Exatamente. E aí, por exemplo, é tão louco isso que a gente tá falando isso no começo do episódio, fazendo o link de on e off, que a gente tem muito episódio do Foguete Sem Ré que tem números péssimos, mas tem tanta repercussão no mundo real, tanta gente me fala, né? Tem episódio com 800 visualizações no YouTube. Foram 800 visualizações, pô. Digamos que ali tem 300 usuários únicos. Desses 300 usuários únicos, são pessoas relevantes, influentes, que a gente tá gerando influência com aquele produto. Com aquele episódio, digamos assim. Ou seja, essa conexão do on e off que eu tô falando. E a gente começou a investir num produto físico de maneira empírica, sem dados. E deu certo, né? Um puta produto desenvolvido por Nicolas, por Gil, por todo o time pedagógico, um puta produto com aquela maquiagem bem feita, né? Nesse período, eu já comecei a focar nas minhas potencialidades. Construção de produto, growth, vendas, liderar gente, liderar equipe, trazer pessoas para o time, vender esse tesão para aquilo que está sendo construído, beleza. E aí, quando foi em 2019, a gente ainda não gerava caixa, mas já vendia muito bem. E aí a gente começou a produzir conteúdo para o ensino fundamental. Uhum. Certo. E aí, uma startup, ela tem que, poxa, beleza, eu quero lançar outro produto, vamos lançar um produto como um MVP e testar, né? Vamos testar aquela solução, ela pequenininho, né? E aí veio, a gente não. Vamos já produzir todo o conteúdo do ensino fundamental. Esse conteúdo do ensino fundamental, até o momento que a gente começou a vender para escolas, ele nunca foi vendido. Ele nunca foi vendido. Por quê? Além de ter um tempo de produção muito longo, né, e a gente não ter esse feeling para testar no MVP, a gente também esperou demais para lançar. O momento perfeito, não. Nós somos uma grande marca hoje em dia da educação nacional. Nós temos que lançar esse spin-off, né, bem estruturado, grande, né, que foi Expliquetim e tal. Ele nunca foi comercializado, pô. Ele nunca foi vendido. Foi a nossa sorte nessa jornada. Hoje, ele abre caminhos de uma maneira absurda para a gente converter diversos clientes e diversas oportunidades de negócio. Por quê? Nós somos a única plataforma do Brasil que tem do primeiro ano fundamental até o 9º ano fundamental. Nós temos toda a jornada da educação básica, mas foi feito de maneira empírica. Acho que pode dar certo. Não, a gente tinha certeza que ia dar certo. Sim, mas não deu certo no que a gente imaginava. Sem Era para ser testado antes. Tá. Entende? Era para ser testado antes. Entende? Numa escala menor. Numa escala menor. No MVP. No MVP. Deixa eu perguntar uma coisa. O manual de sobrevivência, que é o produto físico do Explica aí, ele teve um MVP? Cara, pensando tecnicamente sim, mas pensando naquela época não. Uhum. Porque a gente não criou para ser um MVP. Entende? A gente não criou para ser um MVP. A gente criou para ele ser um produto que já desse escala e tal, e ele acabou dando. Sim. Entendeu? E aí, essa jornada do Explica aí tem uma outra questão também, que a gente, ao longo do tempo, a gente não deixava as coisas terem tempo de maturação. Paciência, tipo, essa aqui é a nossa estratégia. Uhum. Nós acreditamos nessa estratégia, precisamos seguir com essa estratégia. Insistir um pouco nessa estratégia. Se a gente criava uma estratégia, essa estratégia não dava certo um mês, a gente não ia ajustando a rota da estratégia. A gente mudava, vamos por outro caminho agora. Cavalo de pau. Cavalo de pau. E foi dando cavalos de paus, né?
Teve coisa que deu muito certo e teve coisa que não deu certo, né? Ou seja, a gente, né, sempre tentando ter esse... Os cavalos de pau que deram certo e os que não deram certo, você aprendeu com os que não deram certo ou você se frustrou a ponto de só realmente murchar? Aprendi não de maneira consciente, de maneira inconsciente. O que é aprender de maneira consciente? Turma, isso aqui deu errado, vamos entender por que deu errado e vamos entender o que a gente aprende com isso que deu errado. Esse fluxo, esse workflow de trabalho e de avaliação deve existir em qualquer empresa, grande, pequena, média, micro, macro, né? E a gente não tinha esse fluxo. Não dá errado, cavalo de pau, vamos para ali agora. Não dá errado, ali, bum. E acertando no meio do caminho. Bum, bum, bum. Como é um negócio muito bom, as coisas, graças a Deus, deram certo. Entendeu? Os que deram certo, você acredita que foram frutos dos cavalos de pau errado? Você pegava, por exemplo, essa virada de chave, sei lá, virada de chave não, mas como é que fala? Essa pivotada que você dava de uma hora pra outra, assim, e que não dava certo. Você pegava, anotava e tentava corrigir no próximo, ou você tentava... O próximo cavalo de pau que você dava O era próximo do era zero? coisas completamente diferentes. Caramba, bicho. Você acha que o erro tava aí? Eu acho. Porque eu acho que qualquer estratégia ela precisa ter constância. Veja, você desenvolve uma estratégia, mantém uma linha reta e você vai seguindo seu planejamento. Obviamente que não vai ser uma tabelinha de Excel que vai fazer coisas, né? Você precisa ir ajustando no meio da rota, mas não sem desviar muito do caminho que você acredita. E ir testando, até conseguir adequar todos os aprendizados ao longo dessa jornada para conseguir colocar, né? Mas seguir um plano. Esse é o grande lance, né? O conceito de growth é implementar uma estratégia, testar muito, certo? Com esses testes ir validando hipóteses e essas hipóteses irem se tornando aprendizados e crenças para que você vá ajustando essa rota ao longo do caminho. Mas você tem uma estratégia, você tem um plano, mas não desviar muito da rota desse plano, entende? Porque você acaba investindo muita energia em algo que talvez não te coloque para seguir a sua linha reta, seguir a sua estratégia de maneira reta, entendeu? Perfeito. É esse o grande lance. Só que eu expliquei ao longo dessa jornada, ele trouxe um aprendizado. Obviamente que o expliquei é o grande negócio da minha vida que trouxe muito mais coisas positivas, boas do que negativas. Perfeito. Né? Por quê? Poxa, já tem uma carga, né, de cagadas lá de trás. E eu acho que o grande aprendizado foi aplicar todos esses conceitos no clube. No final das contas, a maneira como a gente faz a gestão do clube hoje é com base muito nos aprendizados desse mindset de crescimento de startup, de growth, aplicado no Explica Aí. Posso entrar num tópico que eu vivenciei lá dentro do Explica Aí, que eu fiquei até, não vou dizer surpreso, mas é aquela coisa de tipo, puta merda, bicho, olha o que o Explica Aí alcançou. Durante a pandemia, o Explica Aí, se eu não me engano, cresceu, foi 300%, foi? 200%, 197%. 197%. Como foi a sua cabeça nesse momento de você ver um negócio ali crescendo de uma forma assustadora dessa? Vamos, assim, imagino eu que você não imaginava ter crescido de uma maneira tão assustadora num curto espaço de tempo. Porque a pandemia, muitas pessoas consideram como sendo o melhor catalisador que um negócio digital poderia ter. Péssimo para a vida de uma pessoa, mas para um negócio foi um dos maiores catalisadores que uma empresa poderia ter. Como foi que você lidou com esse crescimento assustador do Explica Aí durante essa época? Ricardinho, vou entrar numa parte psicológica. Psicologia pura. Negócio que eu aprendi com a terapia, certo? No meu processo de autoconhecimento. Obviamente, eu tenho uma síndrome de Peter Pan muito bem aflorada, certo? Beleza? Beleza.
Beleza, eu não me mano. enxergo... É nóis. eu não me enxergo com a idade que eu tenho. Hum, Hoje em dia eu gosto disso, certo? hum. Mas, por exemplo, eu tenho características, por exemplo, o fato de eu gostar muito de super-herói, o fato de eu gostar muito de videogame, entende? São características dessa síndrome de Peter Pan, só que eu tenho esse lado meu criança, hoje eu controlo isso. O processo de autoconhecimento me trouxe isso. Mas eu tenho esse meu lado criança muito bem aflorado. O que é o lado criança? É um quê de... Curiosidade. Não é curiosidade, mas é um quê de... A criança é mais impetuosa. Ela, se você colocar Guto aqui em cima dessa mesa, ele não tem medo de pular no chão. Né? Principalmente Guto. Principalmente Guto. Uma pessoa adulta teria medo. É. Porque ela vai criar na cabeça dela. Posso me machucar? machucar, quebrar o joelho, não sei o que e Isso. tal. Beleza? Vamos lá. Ao longo da minha jornada, das vezes que eu tive coisas, passei por momentos muito bons, eu não tinha tanta leitura que aquele momento era tão bom, mas também era um quê de... Isso trazia um quê de irresponsabilidade, talvez, para um momento ruim. Entende? Eu não me autocobrava no sentido de muita gravidade para o momento ruim. Tem gente que pega um problema desse tamanho e transforma numa bomba de Hiroshima, né? E aí, ao longo da minha vida, esse sentimento, ele me trouxe mais estável. Quando eu vejo um problema, por eu ser consciente disso hoje, quando eu vejo um problema muito grande, eu não me desespero. Mas também quando eu vejo uma coisa muito boa, como isso que você está falando, poxa, uma empresa de Aracaju, Sergipe. E, turma, sendo muito sincero, empreender aqui no Brasil é pra gente forte. Empreender em Aracaju, Sergipe, meu amigo, é pro Hulk. Beleza? É pra gente muito, mas muito, muito forte. Pra fazer coisas boas aqui é muito difícil. É muito difícil. Beleza? E poxa, a gente atinge o Brasil todo. Nós somos selecionados pelo governo de São Paulo, crescemos 200%. Temos mais alunos fora de Sergipe do que em Sergipe. Temos mais alunos no Sudeste do que no Nordeste, por exemplo. Eu vi aquilo, poxa, que massa! Mas não era, sabe aquela síndrome, sabe, então pular aqui. Entende? E eu... Mas quer queira ou quer não, pra quem tá do lado de fora, é um negócio que você fala assim, puta merda. Realmente eles fizeram uma coisa muito certa aqui. 197%. Mas o que me... Foi um dia que me bateu assim. Porra, olha onde a gente tá chegando. Quando a gente foi selecionado pela Endeavor. A primeira e única empresa sergipana até hoje a ser selecionado pela Endeavor, né? Só que é a Fundação Jorge Paulo Lema. Perfeito. Só né? dá um contexto assim para pessoal que tá em casa entender o peso do que é isso. A Endeavor é uma fundação sem fins lucrativos, né? Que impulsiona e estimula o empreendedorismo no mundo inteiro, né? É uma organização que faz parte da Fundação Jorge Paulo Lemann, né? Que estimula, capacita empreendedores, etc. Está no Brasil todo, é super respeitada. Enfim, foi um processo seletivo bem. E outra, nós não nos inscrevemos. Nós fomos prospectados. Literalmente selecionados. Nós fomos selecionados, né? Mesmo jeito, poxa, foi pro Shark Tank. A gente já negou o Shark Tank. Pô. A gente deu não para o Shark Tank, né? Por quê? Porque no nosso conceito, isso nunca foi, entende? Nunca foi algo que me... Poxa, do caralho, massa, mas não é... Eu não olho... Uou! Aí, obviamente, que isso tem esse quê desse meu lado mais criança, né? Mais aventureiro, né? Mas também, não sei, deve ter uma pitada de síndrome do impostor, né? Mas eu tenho muito isso de, beleza, chegamos aqui, qual o próximo? Chegamos aqui, qual o próximo? Chegamos aqui, qual o próximo? E esse pensamento que vem comigo a vida toda me ajuda muito no esporte, tá? É sempre o próximo. Tem sempre o próximo. Sempre o próximo. Eu posso até estar passando muito na frente, mas provavelmente, não sei se na sua terapia você já deve ter tratado sobre alguma coisa relacionada a isso. Essa sua mentalidade de sempre o próximo, a sua terapeuta nunca pegou no seu ouvido e disse, Bruno, volte para o presente. Aproveite um pouco esse momento que você conquistou aqui.
Ou isso não é muito inteligente de se fazer? Não sei, Num caso desse assim. E não sei. Tipo, Confesso que não sei. aprecie um pouco essa sua Curta. conquista. Porque, puta, a cabeça. Eu converso muito já falei uma vez pra minha irmã, que também é da sua tribo aí, de maratonista e de. Hila, acho que nunca fez uma maratona, não, mas triatlon ela tá buscando, né? Grandes metas aí. Eu não entendo a cabeça de um triatleta. Eu não entendo a cabeça de um maratonista. Eu não entendo a cabeça de um ultramaratonista. Porque essa gana de você. É uma conquista muito pessoal. É uma coisa muito pessoal. Da pessoa acordar 3:30 da manhã, 4, pra só bater uma meta pessoal que só vai satisfazer a você mesmo, não vai trazer um benefício pra ninguém. É só pra você. É uma coisa que realmente eu não entendo. E essa pessoa que quando pega uma medalha no final da prova, ela já tá pensando na outra prova. Eu acho que de uma certa forma isso acaba é, refletindo em outros aspectos da vida dela. É uma pessoa que me parece que ela não saboreia aquele momento. Obviamente, ela é uma pessoa que pode comemorar aquela conquista ali, mas ela tá sempre querendo mais o próximo, ela tá sempre no próximo. Ela termina, beleza, tô morto de cansado aqui, mas amanhã já tem treino, que eu quero o próximo. Sim. Meu irmão, sei lá, bicho, viva um pouco essa conquista, olhe pra sua medalha. Não tô falando literalmente da medalha, mas olhe pra sua conquista ali que você, puta, sei lá, não pense em descansar um pouco, não. Não. Uma coisa meio Cristiano Ronaldo, assim, do E é um atleta. negócio que não é não é uma conquista financeira. Exato. E você até gasta. Você gasta pra cacete, né? É. Velho, é porque o lance do esporte, não estamos aqui falar de esporte, estamos falar de cagada, né, velho? Mas o lance do esporte, principalmente esse esporte de endurance, que é de alto desempenho, esse desafio, velho, é um negócio tão louco, porque não é a conquista pessoal, é entender que é uma relação de você com você mesmo, e o mais importante é que seja uma conquista pessoal, um desafio pessoal, que só depende de você, porque isso vai influenciar tudo que está na sua volta. O esporte, de novo, esse esporte que exige de alta exigência, é um processo de autoconhecimento absurdo. Porque você começa a se conhecer, mas não é se conhecer o seu corpo, não. É o momento que você está sozinho, você e os seus pensamentos, correndo durante 5 horas. É você entender que, depois de uma maratona, depois de você passar, eu passei 5 horas e 19 minutos para fazer minha maratona. Sofri muito, tive muita dor, meu joelho papocou, loucura. Mas é você entender que tudo é possível. E aí você faz uma conexão com sua vida e é entender que qualquer problema tem solução. É entender que se você treinar, você fica melhor. É entender que você pode conquistar o que você quiser conquistar. E no meu caso, e aí veja que louco, Ricardinho. No meu caso, sendo bem sincero, com toda a pureza da alma, uma coisa que me motiva muito em toda essa jornada é a influência positiva que eu causo na vida das pessoas com esse exemplo. Entende? A influência positiva nos meus filhos, porque para mim criação é 100% exemplo. Exato. 100% exemplo. Exatamente. A influência positiva nas pessoas que eu trabalho junto. Que eu sei que é caso influência positiva, velho. Sacou? Por quê? Porque quando uma pessoa me vê indo treinar 3:30 da manhã, quando ela acorda e vê meu stories, que eu já treinei, que eu já corri 20 km, já pedalei 40, e quando ela chega pra trabalhar, ali 8:30 da manhã, eu tô ali trabalhando, isso gera influência positiva. Não tem como. Não tem como. Quando eu saio num sábado, 3 horas da manhã, e eu pedalo 60, 70 quilômetros e vou correr 15, certo? E chego em casa e dou banho nos filhos, dou almoço pros filhos, e 1 hora da tarde
vou passar a tarde inteira dando mentoria até 7, 6 horas da noite, num sábado. Isso gera influência positiva. Não tem como. Não tem como. Não tem como. E as pessoas se conectam com isso. Você gera respeito, pô. E eu sei disso. Uhum. Você gera respeito. As pessoas querem se conectar com isso. Quando eu recebo um direct, né? Dizendo numa pessoa que começou a treinar porque me vê no Instagram, isso é uma influência positiva, pô. Que a pessoa fez uma bariátrica porque viu o meu processo da bariátrica, isso gera uma influência positiva. Que a pessoa emagreceu ou quis ter um filho, isso é influência positiva. Isso me alimenta a minha alma. Porque é o que eu quero deixar de legado, o que eu quero deixar para a sociedade. Entendeu? Sabe? Quando eu recebo uma crítica de uma tatuagem que eu fiz antes de completar uma prova, entende? Eu sei que aquela pessoa tá, velho, que bicho doido do cacete. E aí você que me conhece e a gente tá junto há tanto tempo, eu tenho certeza que se alguma pessoa chegar para você para criticar, você vai dizer, mas Bruno vai completar. Eu falei, agora ele só vai colorir. Bruno vai completar. Só falta colorir. Entende? Uhum. E ao longo dessa jornada, aí trazendo o link com o que você perguntou do Explica aí, sem jogar confete. Sem jogar confete pra cima, o lance, esse lance de influência positiva, naquele momento o momento que a gente recebeu um comunicado que a gente foi selecionado pela Endeavor, assim como quando saiu a nossa matéria na Exame, meu lance, meu estímulo não foi com a matéria, mas foi pro empreendedor e o startupeiro daqui de Sergipe mostrar para ele que ele pode ir para 1h30 já, né? 1h20, né? Mostrar para o empreendedor sergipano que ele pode sair na Exame, pô. Mostrar para o empreendedor sergipano que ele pode ser selecionado pelo Endeavor, né? Não é pelo... E vem esse lance de realmente do que eu imagino, obviamente, na minha insignificância, talvez, do que entregar pro nosso estado também, pô. Quanto à autoestima, que dá pra fazer coisa bacana aqui. Entendeu? Que quando você vê é muito comum, né? O empreendedor sergipano, ele ter essa tendência a dizer o seguinte, puta, acho que eu só vou ficar por aqui mesmo. Não vou conseguir escalar o meu... Escalar, né? Dar escala, né? Não vou conseguir escalar o meu negócio de uma maneira assim a fazer, digamos, entre aspas, um estrago de forma nacional. Ver um exemplo como o caso do Explica aí, causando esse estrago, sendo reconhecido aí veja que o lance de mindset não é estrago. Estrago é ruim. Não, essa construção. É por isso que eu botei estrago, né? Entre aspas. O estrago que eu digo é a disseminar. Aprendi com terapeuta. Perfeito. O lance de fazer o estrago eu botei entre aspas, porque obviamente é disseminar. É você chegar longe, é você... fazer barulho, né? Fazer barulho. Pronto, fazer barulho. Cardinho, mostra que é possível, né? Tem um lance, só pra gente fechar. Eu queria trazer dois aprendizados. Certo? 3. Primeiro aprendizado. Essa minha jornada, ela me ensinou que toda decisão, em qualquer esfera da sua companhia, do seu empreendimento, etc., que seja tomado com base em dados. Quantos empreendedores chegam para dizer, olha, tem muita gente comentando, né? Sei lá, tem uma cafeteria, né? Dani, rapaz, teve muita gente que reclamou do sabor desse bolo. Muita gente, quantos? Certo? Como é que quantifica isso, né? Porque, vamos lá, durante o mês passaram 1.000 pessoas na sua cafeteria, certo? E teve um dia que 5 pessoas reclamaram, certo? Dessas 5 pessoas que reclamaram, elas reclamaram num dia específico, beleza? Nos outros dias, teve um dia que uma pessoa reclamou e teve outro dia que 2 pessoas, em um mês de 1.000 pessoas, 7 pessoas reclamaram. São muitos?
E aí, no dia que 5 pessoas reclamaram, você chega para dar um feedback para dizer, olha, muita gente reclamou desse bolo. As pessoas não estão gostando desse bolo. Pessoas quantas? Isso é o mínimo de percepção de dados que a gente tem que ter em qualquer negócio. Certo? Mas tudo tem que ser toda tomada de decisão, definição de estratégia, definição do que tem que ser feito, tem que ser baseada em dados. Certo? Perfeito. Segundo grande lição que eu tive ao longo dessa jornada. Uma das coisas principais para qualquer negócio chama-se alinhamento de expectativa. Certo? Alinhamento de expectativa entre sócios é extremamente importante. Alinhamento de expectativas entre o time é extremamente importante. E é muito difícil ter alinhamento de expectativa se você não for direto. Eu já tomei feedback de uma pessoa do meu time. Bruno, você não precisa arrodear tanto para dizer uma coisa, não. Você pode ser mais direto. Rapaz, isso pra mim foi uma tapa na cara com luva de pelica, meu amigo. Né? E hoje, né? E eu acho que a gente aprendeu nisso, né? Várias vezes. Né? Eu e você, a gente já passou por situações, né? De dizer, Ricardinho, vamos aqui alinhar a expectativa. Tum, tchau. E construir. E aí essa relação vai sendo construída. Sim. Né? E eu disse semana passada que é importante que a construção de uma relação sólida é feita através de um alinhamento de expectativas constante. Certo? Se você sofrer qualquer arranhamento de relação, se você arranhar sua relação com qualquer par que você tenha, seu sócio, uma pessoa do seu time, um liderado seu e etc., e essa relação ruir, né? Primeiro, porque foi uma relação construída com base num castelo de cartas, certo? E ela só se tornou um castelo de cartas porque ela não teve um alinhamento de expectativas constante. Faz sentido? Demais. Faz sentido, né? Porque, no final das contas, é só trabalho. Se você tem um carinho muito grande por uma pessoa, e esse carinho que você tem por uma pessoa, ele some depois de um momento difícil dessa história, dessa relação, é porque ela nunca foi uma relação sólida. Isso acontece para a sociedade também, para o seu sócio, né? Porque não vão vir só louros, vão vir momentos difíceis. E esse alinhamento de expectativa constante, sincero e direto, ele precisa acontecer o tempo todo. Esse é um grande aprendizado que eu tive ao longo dessa jornada. E por último, nunca esqueçam de um detalhe extremamente importante para qualquer transação que se faça, qualquer parceria, qualquer contratação, qualquer relação comercial, qualquer associação, chamado fit cultural. Fit cultural. A falta de fit cultural dá sinais ao longo da construção da relação. A falta de fit cultural dá sinais ao longo da construção da relação. Quando você tem fit cultural com o seu parceiro, com o seu par, você vai receber sinais. Você vai receber sinais. E quando você não tem também. Você já sentou para negociar com alguém que você viu que o negócio estava enganchado, que não fluía, que não andava, não sei o quê. E muitas vezes, pelo fato da gente querer que aquele negócio aconteça, a gente dá uma insistida. Mas esse é o sinal dessa falta de fluidez, é o sinal da falta de fit cultural. Vai dar errado. Você acha que vale a pena investir numa relação que não há fit cultural? Não. Relação de contratação, montagem de time, sociedade, relação comercial. Isso é extremamente importante. É importantíssimo. E outra,
Não existe fit cultural bom ou ruim. Existe o que você se conecta e o que você não se conecta. Nós podemos ter fits culturais diferentes e você se conectar com outra pessoa e eu me conectar com outra pessoa. Existe um fit cultural rodando ali, existe outro fit cultural rodando aqui. Respeite isso. Que os empreendedores respeitem isso na construção de qualquer relação. E uma tradução mais popular, eu posso chamar o fit cultural do santo bater? Exatamente. Tá, obrigado. Exatamente. Obrigado. E aí existe também o fit cultural da pessoa com a marca, a pessoa com a companhia, a pessoa com a empresa, né? Enfim. E por último. Não eram 3? Porra, esqueci, velho. Mas porque eu lembrei de um. Tá. Que se conecta muito com o sergipano. Ok. Se você não se valorizar, ninguém vai te valorizar. E você se valoriza quando você diz não. Boa. O empreendedor, a empreendedora que diz sim pra tudo, ela vai quebrar a cara até aprender a dizer não. E o não se conecta com entender esse fit cultural. Não consigo fazer. Não quero. Não consigo chegar nesse preço. Não consigo dar esse desconto. Não consigo essa forma de pagamento. Quando você se valoriza, que você sabe o que você consegue entregar, você vai passar a dizer mais não. Uhum. E aí você vai ficar mais tranquilo, mais suave e por aí vai. Será que valeu o episódio 100, Bruno Oliveira? Aí eu queria ouvir Dani, né, velho? Valeu, Dani. Esse foi pauleira. Eu acho que esse é um tipo de episódio que... obviamente o episódio 50 ele já abordou muito da sua parte assim de história, porque a gente vê muitas vezes o host de um podcast, a gente imagina assim, tá, e qual é o background desse cara? Sim. Principalmente o cara ele olha assim, ele fala, puta, mas é empreendedorismo. Tá, e eu quero saber quem é esse host. O que é que ele entende? Ah, falar sobre empreendedorismo. No mínimo ele tem que ter uma empresa de sucesso. Eu acho que é o que muitas pessoas enxergam, né? Sim. Né? Você vê um podcast, por exemplo, Os Sócios. Você deve ser um consumidor dele, de certeza. Bruno Perini e a esposa, né? Sim. Muitas pessoas imaginam, esse cara tem uma história pra contar. A gente imagina que um host de um podcast de empreendedorismo, ele tem uma história pra contar. E esse aqui é um episódio, se você tá vendo, você obviamente notou aqui que o host, ele tem uma história de sucesso, obviamente, mas que no meio ali, nas várias meiotinhas da história, houve algumas cagadas. Que fizeram parte da história e ajudaram no crescimento dele. É pergunta, né, Ricardo? O que é sucesso? É muito relativo, né? É muito relativo, principalmente para uma pessoa que chega num determinado ponto e já tá olhando para outro ponto. Uhum. Isso é muito relativo. Isso é muito relativo. E é muito louco, assim. Valeu, Dani. Episodião. Valeu, 100. Valeu, esperar. Marca o check aí. Demoramos remarcamos. Uma hora ia acontecer. Remarcamos umas 3 vezes, não foi, Ricardinho? Mas uma hora ia acontecer, como sempre. Vai dar muito corte. Um beijo pra dona Mariane Daltro. Esse daí, esses 20 últimos minutos, aliás, aí, se não extrair pelo menos uns 10 cortes. Vamos bater recorde de corte desse? Esse vai ser um puta recorde de corte. Posso conversar com a galera agora para nos despedir aqui? Claro. Você que está assistindo esse episódio, você que acabou de assistir esse episódio, se você não preencheu pelo menos umas 4, 5 páginas aí do seu caderninho, você assistiu errado. Porque esse aqui é um episódio para você aprender. Ah, porra. Olha, o mais sábio é aquele que aprende com o erro do outro para não errar. Você esperar, não, eu quero errar. Mas você é burro. Pegue para aprender com uma pessoa que já errou. Mas se eu errar, eu não aprendo. Ô, infeliz, se você pegar uma pessoa que já errou, tudo bem, vão ter sempre erros novos. Sim. Mas você vai errar na mesma coisa que uma pessoa já errou? Não. É estupidez. Né? Então pega esse episódio que você acabou de assistir agora para aprender. Isso aqui é uma aula. Né? A gente tem vários episódios aula aqui no Foguete Sem Ré. Mas pegue isso aqui para aprender. Vale a pena. E se você não está inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva. Não vai custar absolutamente nada para você. É um botãozão vermelho que tá bem grande aqui, ó.
no canto. Em algum lugar em que embaixo tem um botão vermelho. É só apertar. Isso pra gente tem um valor tão grande, mas tão grande. E principalmente esse botãozinho de like aqui, se você tá no YouTube. Se você tá no Spotify, você vai nos avaliar com 5 estrelas. Tá? Você tá só ouvindo a nossa belíssima e aveludada voz, você vai nos dar 5 estrelas. Se você tá assistindo a gente no YouTube, você vai se inscrever e curtir esse vídeo. Se você se bater com algum corte nosso lá no Instagram, você vai curtir, comentar, encher de foguetinho assim, e compartilhar com 5 amigos. 5 tá bom? 5 tá bom? Show de bola. Perfeito. Agora dê suas considerações finais. É bem louco assim, porque eu tô passando por um momento tão importante assim da minha vida de transformação, de aprendizado, de coisas que eu nunca imaginei que eu seria capaz de fazer. E essas coisas eu conseguindo fazer, e não tô falando de esporte. Foi um episódio que eu tentei ser muito técnico, apesar da nossa limitação de tempo. Tem tanta coisa aqui que eu lembrei que eu falo nas mentorias para as startups que eu dou, que poderiam ser bem valiosas assim, para quem nos ouve. E é engraçado também que cada vez mais o Foguete Sem Ré tem tido um propósito muito forte assim, nas nossas vidas. Ricardinho tá menos na rua do que eu. Sou um cara que tá mais na rua. E o feedback que eu escuto das pessoas em relação ao Foguete Sem Ré, em relação aos aprendizados, às inspirações, às emoções, a gente realmente não sabe a força, né? Não imagina a força que o Foguete tem e esse projeto tão bacana que a gente tem. Espero de coração, que esse episódio tenha te ajudado. Nosso marco aí, episódio 100 do Foguetão. Que ele tenha te ajudado de alguma forma, que tenha te trazido algum insight. Se você teve um insight com esse episódio, nossa missão já está cumprida. Né, meu amigo? Mais Sem uma dúvida vez, nenhuma. Obrigado pela confiança, obrigado pela amizade. Tamo junto, velho. Pelo carinho, né, pela nossa parceria, pela nossa cumplicidade. A gente tá fazendo um trabalho muito bacana. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Estamos ajudando pessoas que a gente nem sabe. A gente não tem ideia, né? Do quão valioso pode ser um ensinamento desse. A gente tá soltando umas coisas aqui que aí vão virar cortes, vão virar até mesmo notas de rodapé no caderno de alguém aqui que a gente não faz nem ideia. Em algum momento assim a gente pode acabar se batendo. Eu assisti aquele episódio que Bruno comentou das cagadas dele. Pivotei, sei lá, velho. O cara pode pegar e usar um exemplo desse aqui que ele viu hoje como Teve um cara de uma startup que deu uma mentoria, meu. O cara jogou o aplicativo dele fora, criou uma API pro WhatsApp e tá começando a ganhar dinheiro, meu. Aí. Que doideira. Tá vendo? Valeu, turma. Valeu, gente. Então, foi um prazer ter vocês aqui. Se você, obviamente, ainda não é inscrito, por favor, se inscreva. Se você não deu o seu like, por favor, deixa o like bem grande aqui no YouTube. E se você tá no Spotify, só nos ouvindo aqui, você vai lá e deixar 5 estrelinhas para você ajudar o nosso podcast a chegar cada vez mais longe. Muito obrigado se você assistiu até aqui. A gente se vê no episódio 101, que já está gravado. Não vou dizer. Não vou falar aqui, mas você vai ver quem é nosso convidado. Beijo. Até a próxima. Galera. Fui. Valeu.